Tem hora que dá vontade de pedir para descer do mundo, né? Será que estamos todos ansiosos? Olha, a ansiedade momentânea, ela é saudável e serve para proteger a gente de perigos. Por exemplo, quando tem alguma coisa na iminência de acontecer, tanto sendo boa quanto ruim, a gente vai acabar ficando mais ou menos ansioso. Por quê? Porque a gente vai estar ali na expectativa de que algo aconteça. Então, é uma resposta biológica que serve para a gente poder dar alguma resposta e proteger a gente de algum perigo. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, que é uma coisa comum, né, pra gente aqui, um exemplo comum que eu posso trazer para vocês. Você vai atravessar a rua. Então, de alguma maneira, você vai ter ali um nívelzinho de ansiedade. Afinal de contas, você vai estar atravessando um espaço que não é para um corpo humano estar passando. Você vai estar ali atravessando um espaço que é onde tem carros. E ali existe o perigo de acontecer algum acidente. Então, de alguma maneira, você vai acabar se sentindo ansioso ali. Então, a ansiedade, nesse contexto, ela é saudável e tem a tendência de, logo depois que acabar o evento, vai passar. Um outro exemplo é quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida e que deixa a gente, assim, também num estado de ansiedade. Por exemplo, você vai lançar alguma coisa no seu trabalho, né? Você vai se expor ali em alguma apresentação, ou você está ali há muito tempo escrevendo um livro, enfim, fazendo alguma coisa que vai te expor a avaliação de outras pessoas. Isso acaba gerando ansiedade também. Mas veja que eu estou falando aqui de questões reais que acontecem na nossa vida e de uma resposta biológica para essas questões. Então, a ansiedade, ela aparece como uma resposta biológica que vai gerar aceleração dos batimentos cardíacos, uma sensação de sufoco, de aperto no peito, né? Então, se for momentâneo e real, é saudável e serve para proteger a gente, certo? Muito bem. O problema é quando ela fica crônica, e aí qualquer evento faz com que você fique nessa situação de ansiedade. Para isso, é importante você ter um acompanhamento de um médico, né? Com relação à ansiedade, eu acho que o médico mais adequado para a gente procurar é o psiquiatra. Muito provavelmente, esse psiquiatra, dependendo ali do diagnóstico que ele vai fazer com você, ele vai te orientar a tomar alguma medicação, né? E toda medicação, ela vai gerar uma espécie de dependência e ela vai estar tratando o sintoma dessa ansiedade, né? E nem sempre ela vai estar trabalhando ali a causa, o que vai te causar, né? O que está te causando essa ansiedade. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer um trabalho casado ali, né? Então, se você tiver com acompanhamento de um psiquiatra, é bacana que você chame um profissional, né? No meu caso, eu estou aqui falando de psicanálise. Como que a psicanálise vai falar disso? Porque até então, eu só falei de questões biológicas, naturais e de realidade. Agora a gente vai entrar naquilo que exatamente a psicanálise pode te ajudar. Aproveitando, eu quero pedir para você deixar o seu like, seguir o canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa saber disso hoje. Eu espero poder estar ajudando aí as pessoas que você ama e você também. Então vamos lá. A ansiedade, ela é caracterizada por um medo de algo imaginário. Então, quando esse imaginário se transforma numa questão real, isso vira medo. Então, vamos supor que você imagina que vai ser atacado por um bicho, por exemplo. E esse bicho, de fato, está ali na sua frente. Então, já não é mais ansiedade. Aquilo já é medo. Então, o seu corpo ele já se prepara para correr ou lutar, se isso for possível ali na situação, né? Geralmente, a gente prefere correr, né? Mas o que acontece? Em termos de psicanálise, e como a psicanálise pode ajudar você, exatamente na questão do imaginário. E geralmente a ansiedade ela fica crônica quando a gente começa a imaginar muito a realidade. Um dos primeiros pontos que a gente vai trabalhar numa sessão de análise é o imaginário. Só que é o imaginário no discurso da pessoa, porque são coisas diferentes. Uma pessoa ela pode imaginar, ela pode continuar sendo uma pessoa imaginativa, mas o imaginário no registro do discurso dela é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar. Então, vamos supor que você esteja imaginando que alguma coisa muito grave vai te acontecer
E essa coisa grave nem sempre acontece. E aí você fica ali com aquela sensação de que algo vai acontecer o tempo todo. E é aí que a gente pode te ajudar na psicanálise. A realidade discursiva, ela é composta por 3 registros: o real, o simbólico e o imaginário. A gente trabalha na psicanálise principalmente com o registro simbólico. O que é o registro simbólico? É a fala, é a dialética. Então o paciente vai falar, ele vai falar livremente, é assim que a gente começa uma análise, né? O paciente ele fala tudo que vier à cabeça e o analista vai ouvir aquela fala, vai extrair daquela fala um discurso e a partir dessa extração de discurso vai haver uma construção de demanda, né? Eu tô falando lacanês aqui, mas fica tranquilo que você vai entender. Porque, na verdade, assim, para nós, a técnica, né, que é utilizada, ela é importante para o psicanalista. Mas para o paciente, o importante naquela fala é que ele deixe que ela flua livremente para que o analista possa trabalhar. Então, depois que o analista vai fazer aquela construção em cima daquele discurso, então veja, isso não acontece em 1, 2, 10 sessões. Isso acontece ao longo de um percurso, e para cada pessoa esse percurso vai ter uma duração diferente e os efeitos também eles vão depender de cada pessoa, né? Então, basicamente é assim que funciona uma análise. A gente vai trabalhar esse imaginário, tentando diminuir um pouco esse imaginário, trazendo ele mais para o simbólico, para que as questões que aquela pessoa traga se alinhem mais com o que é possível de lidar. Então, veja, vamos supor que você tem alguma questão que está te fazendo sofrer, mas você não consegue dar nome para ela, você não sabe exatamente o que é, como é. E durante a análise a gente vai trabalhando essa questão. Ela vai meio que se materializando em termos de discurso, porque o material da análise, ela é a fala, o discurso. Então a gente tem um material ali para trabalhar. E geralmente a gente sai da análise com com uma coisa material para você pensar. Algo que era muito imaginado e muito difuso começa a tomar forma. E ele começa a existir. Então, na análise, aquilo que não existia, mas te afetava, começa a existir de alguma maneira, e a partir daí você tem a condição de lidar com isso. Então, é essa grande mágica que a gente chama da psicanálise. Porque algo que estava te afetando e você não sabia bem o que era, começa a se transformar em alguma coisa que você consegue lidar. Nem sempre essa coisa vai ser prazerosa. Às vezes a gente vai se dar conta de que, por exemplo, tem um relacionamento, você está num relacionamento que você precisa terminar, né? A gente não dá sugestão na análise. Então, por pior que seja o seu relacionamento, um bom analista e ético jamais vai dizer para você terminar. Então, essa decisão vai ser claramente sua. Mas a partir dos elementos e das ferramentas que a análise vai te dar, você pode chegar a essa conclusão. Então, é mais ou menos por aí. Essa é uma das benéfices que a psicanálise pode te trazer. Então, quais são os principais efeitos que uma análise pode te trazer? O primeiro deles, e aí a gente vai focar na ansiedade mesmo, que é o tema do vídeo de hoje. Ele vai, assim, conforme a sua análise vai avançando e você consegue lidar com as ferramentas que a gente acaba conquistando numa análise bem feita, você aprende a lidar com aquilo que é incerto na vida. Porque nós temos uma tendência muito grande de querer que as coisas estejam sempre certinhas, arrumadinhas e perfeitinhas. E a gente vai percebendo ao longo da vida que praticamente nada na vida é perfeito. Nada na vida é fechado. E nada na vida está finalizado. Então, uma das coisas que a gente aprende na análise é lidar com aquilo que é incerto e poder se posicionar diante dessas incertezas. Um outro efeito bacana que a análise pode te dar: você vai ter mais clareza nas suas relações. Então você vai conseguir perceber se uma relação é boa ou não para você, como é que você vai se colocar nessa relação, se está faltando você se colocar na relação, ou se está faltando colocar o seu parceiro na relação, porque às vezes a gente se relaciona só com a gente mesmo e a pessoa acaba ficando de fora.
e na real não está acontecendo relação nenhuma, né? E uma das maiores graças da psicanálise, e que eu vejo como um dos efeitos, pelo menos para mim, um dos melhores que eu consegui até agora, é a autoestima. Por quê? Porque mesmo que você decida terminar alguma coisa na sua vida, porque nem tudo são flores, você vai perceber que você terminou aquilo porque era algo que você de fato queria, que você precisava fazer. E o resultado daquilo é algo que veio de dentro de você. Porque muitas vezes a gente fica querendo fazer coisas para conquistar apenas a aprovação das outras pessoas. E aquilo para você nem sempre tem lá grande valor. E aí quando você faz algo que de fato tem valor para você, aí realmente você sente o gostinho, sabe, de uma coisa boa. Isso eu posso garantir que dá para fazer. Mas é claro que não é em 10 minutos de sessão que a gente vai conquistar isso, né? Eu sei que esse vídeo tá parecendo papo de coach, mas não é. A grande diferença entre a psicanálise e a autoajuda é que a autoajuda coloca a responsabilidade 100% na pessoa que está sofrendo. E isso a gente sabe que não é possível. E é por isso que a gente vê que esses livros de autoajuda, eles vendem muito. Mas na real, se você for ver, não surtem muitos efeitos. Porque a dialética entre as pessoas, ela é fundamental. Então você não vai conseguir resolver tudo 100% sozinho. Então é por isso que a psicanálise consegue te ajudar de uma maneira efetiva. E os efeitos, eles conseguem ser sentidos porque há ali uma troca. E veja, a maioria das nossas dores, elas vêm das nossas relações. Então, se você aprende a se relacionar de uma maneira mais saudável, muito provavelmente tudo que você tenta fazer na sua vida acaba tendo resultados mais positivos, vamos dizer assim. E assim, uma das coisas que a gente tem que lidar hoje em dia é com a pressa e a velocidade das coisas. A relação que a gente tem com as redes sociais é muito ruim, né? Porque a gente está sempre ali com ansiedade com relação a alguma coisa que vai acontecer, sempre ali no próximo vídeo, e às vezes a gente até deixa de fazer coisas para nós por conta de estar ali, né, fechado ali no celular, sem muita ação na própria vida. Então, às vezes a gente precisa falar do que a gente está sentindo para sentir menos necessidade de ficar tão preso ali nas redes sociais. E o mundo que a gente vive hoje também exige demais da gente, né? Nós vivemos num sistema econômico que não facilita muito a nossa vida, né? Então a gente está sempre tendo que correr atrás do nosso sustento, das nossas garantias, lutar pelos nossos direitos, e nem sempre isso é fácil. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, porque você tem que lutar pelos seus direitos, você precisa se organizar, mas nem sempre a pessoa tem condições ali emocionais para tomar essa decisão. Então, às vezes, assim, a gente consegue lidar até com uma realidade que nos cerca, de uma maneira mais realista mesmo, assim. Então, é por isso que a gente fala que a gente vai caminhar do imaginário para o simbólico. Então, o simbólico, ele representa aquilo que a gente pode chamar de troca. Então, quando a gente consegue falar com uma pessoa que está ali, a gente precisa resolver uma questão de relacionamento, por exemplo. Geralmente a gente não fala o que a gente está sentindo, porque muitas vezes a gente foi ensinado a esconder os próprios sentimentos, porque talvez isso vá nos expor e a gente não pode confiar muito nas pessoas com as quais a gente lida. Mas se a gente começar a fazer relações mais claras em que as pessoas consigam falar mais do que elas estão sentindo, muito provavelmente as coisas tendem a melhorar. Então esse é um dos grandes efeitos que a análise pode te proporcionar. Aí você vai me perguntar, Patrícia, isso é autoconhecimento? Bem, eu posso dizer que não é bem por aí. É mais pro contrário. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo, porque esse já ficou comprido demais. Eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau, tchau!